Olá pessoal, como vai? Vamos começar a nossa segunda aula online de resistência dos materiais avançados. Me apresentando novamente, eu sou o professor Rafael Henrique e vou continuar a disciplina com vocês nesse período de quarentena, tá? Onde vou produzir o material, as aulas da disciplina de resistência dos materiais avançados. Na aula anterior, iniciei falando a respeito, né, de como elaborar o diagrama de momento fletor e de esforço cortante. Então, veja a aula anterior da seção 1.3, tá? E dê continuidade aos seus estudos após assistir aquela videoaula. O que vamos ver hoje nesta unidade? Então, eu preparei para vocês a respeito de flexão simples e flexão pura, tá? Então, a gente vai aprender como calcular as deformações que a flexão provoca e a dimensionar uma barra sujeita à flexão, além, claro, dos cálculos necessários para determinar a magnitude das tensões e das deformações que o efeito da flexão provoca nas vigas. Antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos fazer 3 exercícios de fixação relativo ao conteúdo da aula anterior para que a gente possa praticar. Então, se você ainda não assistiu à aula anterior, assista e depois volte para esta aula para que você possa ter um melhor aproveito do conteúdo. Então, vamos ao primeiro exercício. Vou dar um zoom aqui. Acho que é melhor sem o zoom para verificar. Então, vamos ler juntos. Nós temos aqui na questão 1, como a taxa de variação da força cortante é dada por dV dx, que é igual a menos Q, ou seja, a derivada do esforço cortante em função da posição na viga é igual ao negativo da carga equivalente, ou seja, da área sob a carga distribuída. E a taxa de variação do momento fletor, ou seja, dm dx, é igual a v, ou seja, a derivada do momento fletor em função da posição é igual ao esforço cortante. Então, como a taxa de variação da força cortante e do momento fletor só se alteram de um ponto para o outro quando ocorre mudança no carregamento entre esses pontos, então, para que a gente determine o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor, podemos cortar a viga entre trechos nos quais ocorre alteração no carregamento. Então, isso é uma afirmativa da questão. Então, o que ele pede? Dado que, para a viga que tem o esquema estrutural representado pela figura aqui, abaixo, né? Ele quer que a gente especifique corretamente quantos trechos são necessários para fazer o equilíbrio para se determinar o diagrama de esforço cortante e de momento fletor para essa situação aqui. Então, ele não quer o cálculo propriamente dito, apenas quantos cortes são necessários. Então, vamos lá. O próprio enunciado já dá o conceito, né? Que a variação na taxa de força cortante e de momento fletor, né, só se altera de um ponto para o outro quando ocorre mudança de carregamento. Então, aqui nós temos um tipo de carregamento e aqui não temos carregamento. Aqui nós temos esforços cortantes e momentos representados. Então, aqui há uma taxa de variação e aqui já não temos. Então, nós temos pontos onde há interrupção ou mudança de carregamento. Tá? Então, vamos fazer os cortes para verificar quantos são necessários. Então, se a gente corta essa viga em questão no trecho AC e olhando nesse sentido aqui, para a esquerda, né, da direita para a esquerda, nós temos que as cargas de momento e reação vertical são as únicas que atuam em todo esse trecho, né? Então, agora a gente vai passar o ponto C, né? E a gente vê o ponto C é aqui, então nós estamos cortando aqui do trecho AC, agora vamos cortar aqui passando o ponto C, né? Então nós vamos analisar novamente o trecho. Deixa eu só apagar aqui para a gente verificar. Então a gente fez um corte AC e nós temos esse momento fletor e essa força vertical, né, que é um esforço cortante aqui, que age sobre o trecho AC. E agora, se nós fizermos um corte numa região qualquer entre C e D, porque aqui há alteração do carregamento, né? A gente olha para a esquerda novamente,
agora vai passar também a ser considerada essa carga concentrada de 10 kN e parte dessa carga distribuída, que é 6 kN por metro, ok? E a carga equivalente a essa parcela, a gente também tem que considerar ambos, tanto a carga distribuída quanto a parcela equivalente, agora vão depender dessa distância de corte, né? Quanto mais próximo da região D for esse corte, maior é a parcela, né, da carga distribuída e maior é a carga equivalente a essa parcela. Então, finalmente, a gente vai cortar agora entre os trechos D e B, tá? Porque aqui há uma outra variação, né, do carregamento. Então, se a gente observa, né, as cargas são quase as mesmas que do trecho CD, né? A diferença está que agora nós vamos considerar toda a carga distribuída e não apenas uma parcela. Assim, a carga não depende mais da distância de corte, né? Então, e nem a sua equivalente. Então, por isso, há uma outra curva de esforço cortante e de momento fletor nesses trechos. Então, a gente precisou, né, para determinar o diagrama de momento fletor e de esforço cortante, 3 cortes. Tá? Então, essa é a resposta. Então, há 3 variações ou mudanças no carregamento entre os pontos A e B. Tá? Uma mudança entre A e C, depois nós temos o carregamento mudando entre C e D, e depois entre D e B. Agora vamos para a segunda questão. Vamos ler o enunciado. Segundo a equação, derivada do momento fletor é igual ao esforço cortante em um trecho, a expressão que fornece a curva do esforço cortante, V aqui, é igual à derivada da expressão que descreve a curva do momento fletor nesse trecho. Tá? E, segundo dV é igual a dx, que é igual a menos Q, a expressão que descreve a variação do carregamento, que é dado aqui, menos Q, em um trecho, é igual à derivada que fornece a curva do esforço cortante nesse trecho, porém com sinal trocado. Então, ele diz o seguinte: um trecho de uma determinada viga tem a seguinte expressão para o momento fletor. Então, nós temos a função que descreve, né, o momento fletor numa viga. Menos 1,5 vezes x ao cubo, mais 4x² menos 15x mais 63. Ele quer que a gente assinale a alternativa, aqui, que fornece corretamente as expressões que descrevem a variação da força cortante e do carregamento nesse trecho. Então, nós temos os conceitos aqui acima. Então, segundo o texto, eu vou selecionar uma caneta aqui, segundo o texto, a expressão que fornece o esforço cortante, aqui, né, é a derivada da expressão que fornece o momento fletor. Então, para eu encontrar a variação da força cortante, eu tenho, né, que derivar o momento fletor. Então, vamos fazer a derivada dessa função, porque dm dx é igual a v. E eu quero saber qual que é a expressão que dá, né, o nosso esforço cortante. Então, vou reescrever a equação. dm dx, então nós temos a expressão, vai ficar aqui dessa forma. Menos, vamos limpar aqui que fica melhor de reescrever. Reescrevi aqui a equação que está aqui, que é a equação do momento fletor. Agora eu vou fazer a sua derivada para encontrar, né, a expressão do esforço cortante. Então, como que eu derivo? Então, derivada simples, né? Abaixo o expoente aqui vai ficar menos 3 vezes 1,5 vai ficar menos 4,5, ok? Vezes x ao quadrado. Então, eu abaixo o expoente e subtraio uma unidade aqui do expoente. Aqui vai ficar 8 vezes x, aqui vai ficar menos 1,5, ok? Como eu vou subtrair 1 de 1, vai ficar x elevado a 0, que vai ser igual a 1. Então, vai ser menos... aqui não é 1,5 não, aqui é 15, tá, pessoal? Deixa eu só corrigir aqui. Então, o exercício é menos 15x.
Então, vai ficar menos 15. A derivada de uma constante é zero. Então, essa expressão é igual a Vx. Ok? E agora, nós precisamos encontrar a equação que descreve o carregamento. Então, a gente sabe que a derivada da expressão que fornece o esforço cortante é igual, né, à expressão que escreve o carregamento, porém com sinal trocado. Então, eu tenho que fazer dv dx para encontrar o menos q, tá? Que é o nosso qx. Então, vamos derivar essa expressão, dv dx, vai ficar com sinal trocado, obviamente. Então, vamos resolver primeiro a derivada. Vai ficar menos 9x mais 8 e é igual a aqui. Então, Q vai ser igual, né, Q de x, que é o que ele quer, é igual a 9x menos 8. Essa é a expressão que descreve o carregamento. Então, vamos analisar a alternativa. Menos 4,5 mais 8x menos 15. Menos 4,5 mais 8x menos 15. E o esforço e o carregamento nesse trecho é 9x menos 8. Então, a alternativa correta é a letra E, né? A expressão do carregamento, a gente observa que é a equação de uma reta inclinada, né? Olhando lá o formato aqui. Então, esse carregamento é do tipo triangular ou trapezoidal, se você fazer, né, a plotagem desse carregamento num gráfico, ok? Vamos seguindo com a próxima questão. A questão 3 diz o seguinte, pessoal. A diferença entre a força cortante de dois pontos é numericamente igual ao negativo da área abaixo da curva de carregamento entre os referidos pontos. Foi o que vimos na aula passada, certo? Aí ele afirma também o seguinte. A diferença entre os momentos fletores de dois pontos é numericamente igual à área abaixo do diagrama de esforço cortante entre esses pontos. Se a área for positiva, né, em que a força cortante for positiva, e negativa na qual a força cortante for negativa. Então diz aqui, né, nós temos o diagrama de esforço cortante, então uma viga biapoiada está sujeita a um carregamento, tal que parte do diagrama de esforço cortante é apresentado aqui. Então nós temos uma viga biapoiada. Então está demonstrando apenas uma região dessa viga, né? Então ela é biapoiada. Então tem um carregamento aqui e um carregamento aqui. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto C da viga, certo? E aqui nós temos o diagrama de esforço cortante. Ele quer saber qual é o momento fletor nesse ponto C aqui. O exercício ele já dá a dica, né? Que a diferença entre os momentos fletores de dois pontos, então, por exemplo, a diferença entre os momentos fletores de C e A é numericamente igual à área abaixo do diagrama de esforço cortante. Então, o MC menos o MA é igual a essas áreas aqui, tá? Considerando, né, que a área abaixo da linha é, né, uma área negativa. Então, ele quer saber qual o momento fletor no ponto C. Por se tratar de uma viga biapoiada, a gente sabe que o momento é nulo nos apoios. Então, o momento em A é igual a zero. Só para a gente começar a nossa análise. Então, vamos aplicar o conceito, né? A diferença entre os momentos fletores de dois pontos é numericamente igual à área abaixo do diagrama de esforço cortante. Então, o momento em C menos o momento IA é igual à área aqui, né? Aqui nós temos um trapézio. Então, a gente tem que saber como calcular a área do trapézio. Aqui nós temos um triângulo. Então, triângulo. Então, a gente está somando, porque são áreas positivas. E nós temos agora aqui um outro triângulo, só que é negativo. Então, menos o outro triângulo.
Então, nós já sabemos que o momento em A é zero porque está sob o apoio, né? Então, o momento em C é igual à soma e a subtração das áreas que aparecem aqui no diagrama de esforço cortante, né? Então, qual que é a área aqui desse trapézio? Então, a gente pode dividir isso aqui, né, em um retângulo e um triângulo, né? Se você tiver dificuldade em enxergar isso. Então, vai ficar, né, 6,46 mais 4,36 dividido por 2 para o trapézio. Agora vamos calcular a área desse triângulo menor, né? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A altura aqui é indicada em 1,36 e a base 0,64. Então é 0,64 base vezes a altura dividido, né? Claro, multiplicado pela altura, dividido por 2. E agora, menos a área desse triângulo aqui embaixo. A base dele é 1 metro, certo? E a altura é essa cota indicada aqui, tá? 2,12. Então, é 1 vezes 2,12 dividido por 2. Realizando os cálculos, a gente vai encontrar que o momento do fletor em C, no ponto C, é 4,79 kN por metro. Tá? Então, aplicando os conceitos, no próprio exercício a gente consegue identificar os momentos nos pontos. Agora vamos continuar com esse outro exercício aqui, onde ele pede para a gente esboçar os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga mostrada na figura. Os valores das cargas concentradas e distribuídas são informados aqui. Nós temos uma carga distribuída, W1, de magnitude 5 kN por metro, uma carga concentrada aqui na extremidade P1, equivalente a 10 kN, e aqui, nesse ponto, uma carga, aqui na verdade é o nosso P1, igual a 8, aqui é o nosso P2, igual a 10, e aqui o nosso W, que é 5 kN por metro. Para esboçar os diagramas, primeiro a gente tem que determinar as reações de apoio e depois os esforços cortantes e os momentos nos pontos definidos. Então, para a gente começar, vamos fazer, né, o cálculo das reações de apoio no ponto A e aqui em B. Tá? Então, para isso, a gente tem que fazer as somatórias. Vamos primeiro atribuir os sentidos aqui de uma reação vertical. Vamos chamar aqui de reação A. Tá? Então, vamos chamar aqui do nosso VA, uma reação em A. Agora, vamos supor que temos uma reação em B também para cima. Se os sinais após o cálculo forem negativos, os sentidos adotados aqui está ao contrário. E aqui o nosso VB. O cálculo das reações de apoio já foi tratada nas aulas presenciais, mas eu vou fazer o cálculo aqui para que a gente possa fixar e relembrar como se calcula. Então, a gente precisa fazer a somatória das forças em X, em Y e dos momentos. Analisando aqui, a gente não tem nenhuma reação em X, porque nós temos apenas carregamentos verticais. Então, a somatória das forças em X é igual a zero. E aqui nós temos um apoio fixo, então, se caso houvesse um carregamento axial, teríamos uma reação aqui horizontal HA. Né? E então, o nosso HA é zero também. Então, vamos fazer agora a somatória das forças em Y. Começando aqui por VA, adotando o sentido para cima como positivo. Então, VA mais VB. Nós temos aqui uma carga distribuída e ela é aplicada no centro, né, da figura. Aqui, no caso, no centroide da figura é um retângulo.
e está aqui na posição da metade. E aqui nós temos 4 metros, 6 metros e 2 metros. Então aqui é 0 a 4, então está localizado na posição 2 metros. Que no caso aqui é 5 vezes 4. Então essa carga aqui, né, tem uma carga equivalente de 20, né, para baixo menos 20. Então vamos seguindo, né, os cálculos. Nós temos uma carga concentrada P2 igual a menos 10 e outra carga aqui é menos 8. Então a somatória tem que ser igual a zero. Então VA mais VB é igual a 38. Tá? Então agora a gente precisa encontrar essas duas incógnitas. Vamos para os cálculos dos momentos. Só vou corrigir aqui. Vamos para os cálculos dos momentos. VB. Então, a somatória dos momentos. Vamos escolher o ponto A, porque os momentos nos apoios são nulos. Tá? Então, eu poderia escolher o momento em B, mas vamos definir o momento em A. Tá? Então, a somatória dos momentos em relação ao ponto A é zero. VA. Vamos adotar o sentido. Vamos verificar aqui qual o sentido. O sentido horário como negativo. Tá? Então, o sentido anti-horário é o positivo. Então, VA vezes a posição, vezes zero, né? Porque ele está aplicado no ponto, né? Onde a gente está calculando o momento. Vamos agora para a nossa carga equivalente concentrada. Então, ela vai causar uma rotação no sentido horário. Então, vai ser menos 20 vezes 2, certo? A carga concentrada P2 está a uma distância 4. Também vai realizar um momento no sentido horário. Então, vai ser menos 10 vezes 4. E, por fim, nós temos também, né, essa reação e essa carga. Então, nós temos que contabilizá-la. E o VB está para cima, então vai ser positivo. VB vezes 6 metros. P8 vai ser negativo, né? A reação aqui no P1 vai ser negativa. Tá? A reação não, o sentido do momento é negativo. Vai ser menos 8 vezes 7 metros. Então, isso aqui vai ser zero. Então, nós chegamos aqui a partir da equação dos momentos, que VA é nulo, né? Vezes zero. Então, nós vamos ter que VB, né? Fazendo a multiplicação, vai dar menos 40. Aqui, menos 40, então vai dar menos 80. Somado aqui, vai dar aqui 56. Nós vamos ter 136 dividido por 6, ok? Então, 136 dividido por 6 vai ser igual a 22,67 kN. Então, já temos a reação VB. Agora, vamos calcular o VA. Então, VA mais VB é igual a 38. Então, vai ser 38 menos VB vai ser igual a VA. VA vai ser 38 menos 22,67, que vai resultar em 15,33 kN. Então, nós já temos os valores das nossas reações de apoio. Podemos prosseguir com o exercício. Então, vou transcrever as reações aqui e os sentidos adotados anteriormente estão corretos. Tá? Então, VA vai ser igual a 15,33. Aqui nós temos uma carga equivalente de 20 kN. Aqui na reação B nós temos uma reação, um esforço, né? um esforço reativo de 22, aqui é VB, 22,67. Vou corrigir aqui o meu VB. E esse 33 também saiu ruim. Então ficou 15,33
33 e VB 22,67. A partir de agora, a gente tem condições de determinar o cálculo dos cortantes. Vamos fazer a divisão em seções, tá, de corte. Sempre que há uma descontinuidade ou uma variação no carregamento, a gente faz um corte. Então, aqui, de VA para essa região aqui, nós temos, né, uma carga aqui reativa que muda esse carregamento para uma carga distribuída, né? Então, vamos chamar essa aqui de seção S1. Aqui nós temos um carregamento distribuído que vai partir para um carregamento concentrado, então vamos chamar aqui de seção S2. Aqui nós temos uma reação de apoio, então aqui uma carga concentrada, né, que é aplicada nesse ponto. Aqui nós não temos o carregamento, então há uma mudança a partir de B aqui, então vamos chamar aqui de seção S3. Depois muda o carregamento até essa extremidade que a gente vai chamar de seção S4. Então vamos calcular, né, os cortantes à direita da seção S1, à direita da seção S2, à direita da seção S3, porém da seção S4 não faz sentido porque o carregamento é interrompido. Também vamos calcular à esquerda de S2, não iremos calcular à esquerda de S1 porque não há carregamento ali. E também à esquerda de S3 e, é claro, na seção S4 vamos calcular o cortante à esquerda, tá? Então, sempre que houver essa variação. Então, vamos começar com a seção S1, à direita. Então, nós vamos pegar, né, um ponto a uma distância infinitesimal de VA e calcular o cortante, que, por sua vez, será igual ao carregamento reativo aqui, né, a reação de apoio VA. Então, o cortante, vamos usar aqui, o cortante da seção S1, logo à direita, vai ser igual à reação de apoio VA, que por sua vez é 15,33 kN. Por que é igual? Para que mantenha, né, a condição de equilíbrio aqui, vai haver, né, um cortante que vai ser de igual magnitude que o VA. Tá? Então, aqui a gente ainda não adentrou, né, no carregamento concentrado. A gente está analisando um ponto tão pequeno quanto se queira. Então, vamos agora para a seção S2. Só que nós vamos analisar o cortante primeiro à esquerda. Então, vamos analisar a esquerda de S2. Tá? Então, vamos analisar aqui. Então, quando a gente faz um corte aqui, né, nós vamos ter, olhando nesse sentido, nós vamos ter, né, o carregamento. Nós estamos olhando antes dessa carga concentrada aqui. Não? Então, nós vamos ter a totalidade do carregamento aqui concentrado. Então, nós vamos ter a carga equivalente e, né, a reação aqui VA. Então, o cortante na seção S2 à esquerda vai ser igual, né? Vamos fazer a somatória aqui. Então, vamos ter 15,33 menos 20, que vai ser igual a menos 4,67 kN. Agora, repetindo, né, agora a nossa análise à direita, então nós vamos incluir agora nesses cálculos essa carga concentrada aqui. Então, o cortante S2 à direita vai ser igual o cortante na seção à esquerda, né, menos essa carga concentrada. Para quem tem dificuldade em olhar, bastaria fazer toda a somatória dos esforços aplicados, né, e depois incluir isso aqui. Então, vai ser igual o cortante na seção S2 à esquerda
né, mais essa carga concentrada. Então, vai ficar menos 4,67, que é o VS2 à esquerda, menos, né, a nossa carga concentrada aqui, que é igual a 10. Então, nós teremos aqui um cortante, né, na direita equivalente a menos 14,67 kN. Agora que a gente finalizou, vamos analisar a seção S3 à direita e à esquerda também, tá? Então, vamos para a seção S3, à direita e à esquerda. Vamos analisar primeiro esse carregamento à direita, à esquerda, perdão. Tá? Vamos vindo nesse sentido. Então, vamos analisar a direita. Então, nós fizemos um corte aqui no início e encontramos. Depois, nós fizemos um corte imediatamente antes da carga concentrada P2, que a gente chamou de à esquerda, né, da seção S2. Depois fizemos um corte aqui. Agora nós estamos fazendo um corte imediatamente antes desse apoio B aqui. Que, se a gente analisar, né, como não há nenhum carregamento aqui, a gente pode observar que o cortante na seção S3 à esquerda é equivalente ao cortante na seção S2 à direita, tá? Então, ele não há variação, não tem nenhum carregamento que interrompe aqui. Então, vai ser igual a menos 14,67 kN. Agora, vamos analisar a direita. Então, agora a gente vai ter que olhar daqui para cá. Então, vai incluir, né, no cálculo anterior, a reação de apoio. Então, vai ser menos 14,67 mais 22,67, que vai ser o cortante imediatamente após, né, a reação de apoio em B. Então, vamos trazer esses cálculos para cá. Então, a seção S3. Estamos analisando a seção S3. Agora, à direita. Então, à direita de S3, nós temos que um corte aqui. Então, nós vamos ter aqui a seção S2. Aqui a seção S2. Aqui a seção S1, só para não confundir, tá? Então, a seção S2 à direita e aqui a seção S3 à esquerda. Então, como a gente observa, o cortante na seção S3 à direita vai ser igual, olhando nesse sentido, a soma, né, da reação VB mais o cortante que age aqui na seção S3 à esquerda. Então, vai ser VB positivo, né, VB, o valor de VB, mais, né, o cortante na seção S3 à esquerda. Então, nós temos que será o VB equivale, né, nos nossos cálculos, 22,67 e os cálculos anteriores deram que o cortante na seção S3 à esquerda é menos 14,67. Então, esse sinal negativo aqui vai prevalecer. Então, vamos apagar esse positivo aqui. Então, menos 14,67, que vai ser igual a 8 kN. Então, vamos agora analisar, né, um corte imediatamente antes a carga concentrada P1, que, por sua vez, né, é o carregamento à direita da seção S3. Tá? Então, se a gente for calcular a seção aqui S4,
né, à sua esquerda, nós teremos, né, à esquerda, nós temos que o cortante na seção S4 à esquerda é igual ao cortante na seção S3 à direita, que é igual a 8, tá? E qual que é o cortante nesse ponto aqui, né? A gente vai subtrair o valor da carga, vai ser nulo nesse ponto. Então, a gente já tem condições de traçar o diagrama de esforço cortante. Tá? Mas vamos guardar os dados e vamos calcular os momentos fletores e depois traçar esse diagrama. Para os cálculos dos momentos fletores, a gente não precisa calcular a direita e a esquerda das seções definidas. Vamos calcular nos pontos, ok? Nos pontos aqui nesse ponto aqui, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui e aqui, tá? S3 e S4. Então, os momentos. A gente sabe que os momentos nos apoios são nulos. Então, para a seção S1, né, nós temos o momento S1, que é igual a zero. Já para a seção S2, a gente precisa, né, fazer os cálculos, tá, em relação, obviamente, ao ponto em questão. Então, nós vamos calcular os momentos em relação ao ponto da seção S2. Então, partindo aqui, né, o momento da seção S2 é igual, né, a nossa reação de apoio VA, vezes essa distância, né, considerando o sentido horário de rotação negativo, né, nós temos aqui a carga distribuída equivalente, vezes essa distância. Tá? A carga que está sobre o ponto da seção S2 não vai realizar momento na seção. Então, vamos fazer essa multiplicação. Então, vai ser VA negativo, né? Porque estamos rotacionando nesse sentido, menos, agora esse aqui é positivo, ok? Então, vamos agora multiplicar por mais que equivalente vezes a distância, né? Aqui nós temos 4 metros e aqui vai ser vezes 2 metros, né? Que é igual ao momento da seção S2, que vai ser, né, fazendo as multiplicações e as subtrações, igual a 21,32. Isso aqui equivale a 5 vezes 4, então é 20, né? Então, nós vamos ter 20 vezes 2, 40. 40 menos o valor da nossa carga aqui, vezes a distância, né? Deixa eu só apagar para ficar correto o cálculo. Vou colocar corretamente aqui para a gente não ter problema em se perder. Então, vamos voltar aqui. Então, o momento na seção S2 vai ser VA, certo? Vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer uma análise aqui. Como a gente está traçando os momentos fletores, se o momento traciona as fibras na parte inferior da viga, a gente vai considerar que é um momento positivo, tá? Então, VA vai causar, né, uma deflexão positiva. Então, se o momento é positivo. VB vai tender a tracionar as fibras superiores da viga. Então, vamos adotar isso para que na hora de traçar o diagrama de momento fletor, a gente tenha, né, o perfil correspondente com as deflexões causadas, né, pelos esforços na viga. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, né, uma barriga, né, quando tiver, né, uma carga que resulta no tracionamento das fibras inferiores,
né? Ou uma concavidade para baixo, quando é o contrário. Então, vamos lá. VA vai ser positivo, então vai ser VA, que é 15,33 vezes essa distância aqui, que é 4, menos, né, a carga equivalente aqui, que é 5 vezes 4, que vai ser 20, vezes essa distância, que é 2. Então, o momento na seção S2 vai ser igual a 21,32 kN por metro. Agora vamos para a seção S3. Nós temos que realizar, né, os momentos em relação a esse ponto. Então, nós vamos incluir esses carregamentos, tá? Então, vamos lá. Vai ser 15,33 vezes esse comprimento agora, que é 6. Vamos para a carga equivalente. Né? Já vou colocar aqui 20 para a gente ficar lembrando. Então, vai ser negativo, né? Que ela tende a puxar a tração da fibra superior. Então, vai ser menos 20 vezes... Aqui nós temos 1. Né? Aqui, na verdade, nós temos 2 metros. E daqui nós temos mais... Vamos colocar as cotas aqui. Então, daqui é 2. De 4 para 6, nós temos mais 2. Então, vai ser 20 vezes 4, negativo. A carga concentrada π também vai gerar um momento negativo. Menos 10 vezes a distância até o ponto 2, tá? Que vai ser igual ao nosso momento na seção S3. Então, o momento na seção S3 vai ser igual a menos 8 kN por metro. E qual que é o momento na seção S4? O momento aqui tem que ser nulo, tá? Então, você não consegue visualizar isso, dá para realizar o cálculo e verificar a princípio, tá? Então, vou apagar aqui em cima, só para a gente realizar o momento na seção S4. Então, nós temos aqui a seção S4, que é bem nesse ponto, né? Então, o momento aqui vai ser nulo. Como que eu sei? Então, a gente pode provar isso matematicamente. O momento fletor na seção S4 é nulo. Então, vamos fazer os cálculos e verificar. Então, nós vamos ter a reação VA, a carga aqui equivalente à reação VB, certo? Então, vamos fazer as somatórias. Então, vai ser 15,33 vezes 7 metros agora, estamos nesse ponto, menos 20 vezes 5 metros, menos 10 vezes 3 metros, mais agora, né, VB, que equivale a 22,67 vezes 1 metro. Se a gente fizer as somatórias aqui, após as multiplicações, a gente vai encontrar que o momento fletor realmente é igual a zero. Então, vamos, com base nos valores encontrados, vamos traçar os diagramas. Vamos começar por diagrama de momento fletor vamos começar por de esforço cortante e depois vamos para o de momento fletor. Então, nós temos a seção S1, S2, S3 e S4. Nós temos os valores aqui na seção S1 à direita, foi dado, né, 15,33 positivo. Vamos colocar a nomenclatura que estávamos adotando na disciplina, que para o esforço cortante a gente vai adotar o V, tá? Então, V é o esforço cortante da seção S1 à direita. Seção S2 à esquerda
foi de menos 4,67. O V da seção S2 à direita foi de menos 14,67. Agora da seção S3 à esquerda é igual, né, o da seção S2 à direita, que foi menos 14,67. E o da seção S3 à direita foi de 8, tá? E o da seção S4 à sua esquerda é igual a 8. Então, tudo isso em quilonewtons. Então, a gente pode começar a plotar. Então, vamos fazer um esboço aqui, tá? Então, aqui nós temos menos 15, né, que é o que está agindo na seção S1. Menos 15, na verdade, não, 15 positivo. Então, para cima é positivo. Então, vai ser 15,33. É ruim. Deixa eu apagar aqui. Eu vou traçar apenas pontos, para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui 15. Opa, essa canetinha aqui é péssima para fazer anotações. 15,33 positivo. Aí a gente segue, né, até o ponto S2, né, a direita dele vai ser menos 4,67 e à direita dele nós temos menos 14,67. Nós temos uma descontinuidade, né, do carregamento devido a essa carga concentrada. Então, nós vamos ter, né, uma quebra aqui no comportamento. E a constante, né, que segue aqui para a seção S3 à esquerda. Então, é o mesmo valor, né? E depois, esse valor à direita, ele sobe, né, para 8 positivo, né? E, né, na seção S4, esse valor se mantém a 8 também. Então, agora é só ligar os pontos. Vou tentar ligar, né? Obviamente vai ficar trêmulo, mas aqui nós temos isso aqui. E esse carregamento desce. Opa! Então, no seu caderno, provavelmente você vai encontrar um jeito usando uma régua, fica mais fácil, né? Então, nós vamos ter isso. E o carregamento é constante aqui. E depois ele vem de menos 14,7 e vai para 8 positivo. E depois esse valor é constante, né? E nós temos este comportamento. Então, se a gente quiser, assim a gente consegue visualizar melhor o comportamento do esforço cortante. Então, nós temos aqui um esforço cortante positivo, comportamento onde muda, né? Aqui onde o nosso esforço cortante é nulo, onde há essa inversão, né? Aí ele vem, sofre a influência dessa carga, né? Depois ele se mantém constante nessa região onde não há carregamento e a contribuição da reação de apoio VB vai fazer com que esse esforço cortante ele suba até 8, né? E nós não temos outro carregamento intermediário entre a seção S3, ele é constante, e depois ele cai, né, até aqui. Então, este é o diagrama de esforço cortante. Aqui é negativa, né? Aqui também é negativo, e aqui é positivo. No final, eu tenho, né, o desenho feito em escala, de forma mais fácil de visualizar. Vamos para o nosso diagrama de momento fletor. A gente vai seguir as mesmas etapas, a seção S1, S2, S3 e S4. Agora vamos adotar aqui a nossa origem, tá? Eixo X. Para baixo serão traçados os momentos positivos e para cima os negativos, para a gente ter aquele perfil parecido
né, com as deflexões sofridas pela viga. O momento na seção S1 é 0, o momento na seção S2 foi 21,32, o momento na seção S3 foi de menos 8 e o momento na seção S4 foi um momento nulo, tá? Então a gente segue traçando aqui. Uma coisa que a gente tem que observar é que quando nós temos um carregamento com esse perfil aqui de carga concentrada, de carga distribuída, perdão, Q vezes X, né? Então a gente vai ter um perfil, né, que descreve o momento fletor de segundo grau, ou parabólico, tá? Então, a gente sai aqui de S1 de 0 e vamos para a seção S2 para um momento positivo de 21. Tá? Depois de 21, nós vamos para a seção S3 com momento negativo de menos 8, né? E depois, na seção S4, esse momento é nulo. Então, aqui o perfil, né, da curva do momento fletor é parabólico, tá? E depois, aqui nós temos uma carga, um carregamento que é concentrado, né? Então vai ser uma reta, né, com inclinação constante. E aqui nós temos, né, uma reação de apoio, também que é uma carga tipicamente concentrada, e ele decai para zero. Então aqui o nosso momento fletor é positivo, aqui ele tem magnitude 21,32, aqui tem magnitude menos 8 e aqui ele é nulo. Então este é o diagrama de momento fletor. Aqui, claro, obviamente aqui ainda nós temos um momento positivo. Tá? Então, se a gente plotar esses dois gráficos e colocar, né, em escala um abaixo do outro, nós vamos ter isso aqui. Tá? Este diagrama que está plotado aqui, ele adotou, né, o sentido contrário ali, né? Mas ele é idêntico ao anterior. Aqui a gente consegue verificar, né, como seriam as deflexões reais, né? Se essa viga tivesse submetido a esse carregamento, ela tenderia a criar essas curvaturas no diagrama. Mas a partir disso a gente consegue inferir algumas coisas, né? A gente percebe que naquele ponto, né, onde o diagrama de momento fletor é máximo, né, nós temos aqui no diagrama de esforço cortante, né, onde ele é nulo, tá? Por quê? A derivada do momento fletor em função da posição é igual, né, o esforço cortante. Então, a derivada, né, da equação que descreve, né, o momento fletor no ponto de máximo, né, vai ter uma inclinação nula. Né? A inclinação nula no conceito de derivada, né, quer dizer que aqui é um ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui a gente vai verificar que é um ponto de máximo. Né? E se a gente tem que essa derivada é nula, né, quando nós temos a reta tangente sem inclinação, a gente pode analisar pelo significado físico disso, que a derivada do momento fletor em função da posição, quando ele for nulo, a gente verifica que o esforço cortante também é nulo, né? Porque a derivada da função do momento fletor é igual ao esforço cortante. E no ponto de máximo, a gente tem, né, o esforço cortante nulo. Aqui é onde havia, né, aquela carga concentrada P1. E a gente observa, né, uma descontinuidade, né, aqui até esse ponto. Aqui nós tínhamos um carregamento distribuído, né, e aqui foi conjugado com a carga concentrada, então a gente observa essa descontinuidade no comportamento. Em qual ponto, né, o esforço cortante é zero e o momento fletor é máximo? A gente pode, né, partir lá da noção da equação da derivada do esforço cortante em função da posição, que é, né, dv dx é igual a menos o carregamento naquela região. Tá? Então, a derivada, ou seja, a inclinação
da equação do esforço cortante, né, de um ponto ao outro, né, é igual à área do carregamento, né, distribuído negativo. Tá? Então, o que a gente pode fazer para encontrar qual que é a posição onde o esforço cortante é nulo? Então, a gente sabe a equação para o carregamento dessa viga, né, nessa região de carga distribuída. Né? A carga distribuída, a equação Q de x é dada por essa equação. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte, né? dV é igual a menos Q dx. Se a gente integrar ambos os lados, a gente consegue encontrar a função, né, que descreve, né, o comportamento aqui no diagrama de esforço cortante, né, na região da carga distribuída. Então, a gente faz a integral de ambos os lados, a gente vai eliminar aqui as derivadas, né, e a gente vai ter, né, que é o valor de uma carga unitária, né, da região distribuída, então vai ser menos Q vezes x. Né? Então, isso aqui é uma carguinha unitária lá. Que, no nosso caso, ela vale, né, que é o nosso W. Né? Nosso W é o nosso Qzinho, então é como se fosse um Qzinho aqui. A gente está fazendo a integração dele, né? Então vai ficar menos Qx. Ok? Então essa é a função do nosso momento fletor na região de carregamento, na região de carregamento distribuído. Só que nós observamos que há, né, nessa região de análise, uma carga aqui, né, de apoio, né, uma reação de apoio VA. Então a gente tem que somar essa função, essa carga VA, tá? Porque ela vai influenciar nesse comportamento aqui. Então nós temos que V de x é igual a menos 5, que é o valor, né, da carga distribuída infinitesimal, V de x mais o valor de VA, que é 15, opa, 15,33. Então, essa é a função. Se eu fazer a integral dessa função, né, porque dm dx é igual a v. Né? Então, se eu quiser encontrar a função do momento fletor, eu tenho que fazer a integração dessa função aqui. Então, se eu integrar isso aqui, eu vou ter m é igual a v vezes x. Tá? Então, a integral dessa função vai ficar, né, menos 5x ao quadrado mais 15,33x. E a gente observa, né, que a curva do momento fletor nesta região, né, onde há o carregamento distribuído, ela é um comportamento parabólico e realmente se comporta dessa forma, né, no diagrama de momento fletor. Mas voltando ao que eu queria, né, onde vai ser o ponto onde o esforço cortante é nulo? Então basta agora, né, igualar a nossa equação a zero. Então vai ser 0 menos 15x mais, 0 menos 5x mais 15,33. Então, se a gente isolar o x, né, esse termo vai passar para o outro lado, e depois vai ser dividido por menos 5, nós vamos chegar aí a 3,07. Então, é nessa posição da viga onde o nosso esforço cortante é nulo, né? E se a gente aplicar isso na equação do momento fletor, a gente vai encontrar o momento fletor máximo. E está em consonância com o nosso diagrama aqui. Então, esse diagrama ele foi feito em escala. Tá? Então, é importante vocês praticarem realizando esses procedimentos. Então, eu vou deixar este exercício aqui, tá, para vocês praticarem. Então, é um exercício.
faça ele no seu caderno, né? Ele é bem semelhante ao anterior, só que agora nós não temos aquele carregamento aqui no apoio, tá? Bem sobre o apoio. Na verdade, esse carregamento não estava sobre o apoio, mas estava bem à frente do carregamento distribuído. É de forma semelhante, então vou deixar para que vocês possam fazer e praticar. Tá? Então, vamos seguindo agora com o conteúdo da disciplina. Tá? Fica o exercício para que vocês possam fazer.